Irmãos, irmãs, boa noite. Quando escutávamos a leitura da nossa querida Leninha, e que falava de amar menos, ou odiar ali significa amar menos, e já é o começo do título, ainda não passe para o slide 2, é exatamente o que é essa neuroplasticidade. Nós vamos ver com mais vagar adiante. Mas é que nós somos, o nosso perispírito, ele é moldável, ele é flexível, ele ganha forma, e nós vamos ver como. E ele age diretamente no nosso cérebro para, enquanto encarnados, podermos ampliar, tornar ainda mais maleável essa forma. E principalmente na mediunidade, onde é o nosso contato com o mundo espiritual, quanto mais estivermos possibilitando amplidão de frequência, mais facilitada será a tarefa do intercâmbio. Exemplificando, se tivéssemos uma onda de frequência modulada, FM, e quando corremos, antigamente chamava-se o botão dial, hoje já é tudo eletrônico, 100.1 é uma FM tal, 100.3 é outra. Vamos imaginar que só tivéssemos uma frequência. Seria muito difícil a comunicabilidade. Um desajuste não teria como ampliarmos isso para outras possibilidades mediúnicas. Então, o tema, que é aparentemente muito científico, eu vou tentar transformá-lo em algo palpável do dia a dia. Adiante. Apresentação slide 2. Onda mental. Tudo funciona com ondas. Tudo funciona com ondas. E o exemplo, inclusive, nós pegamos na natureza. Aliás, a física, a química, a biologia, ciências naturais, elas apreenderam, elas observaram esses fenômenos com a natureza. Quando nós chegamos ao mar, o que nós vimos, o que nós percebemos no mar? Ondas. Quando se tem um vento maior, o que a gente diz? Passou por aqui uma onda de vento. Não é? Quando alguém se mete a melhor do que o outro, fala que aquele sujeito está tirando uma onda. Ou seja, tudo funciona com ondas. E adiante. Apresentação slide 3. Toda agitação produz ondas. Mecanismos da mediunidade cabe. 1. Toda agitação produz onda. Há alguma coisa no universo que está paralisada? Fulano está morto. O corpo está ali inerte. Está nada. Inerte para os nossos olhos. Há ali um campo eletromagnético vibrátil, vibrando aceleradamente. É impossível paralisar. Quando alguém me diz, Emerson, eu estou paralisado, eu fico paralisado, perguntando como ele conseguiu contrariar todas as leis universais. Como ele conseguiu não permitir toda a orbitação, toda a movimentação eletrônica, eletromagnética e assim por diante. Como que ele conseguiu fazer isso? Ele que não sabe que ele está em extenso movimento. Então, quando alguém disser, está uma paradeira, ele já está iludido. Vocês acham, e nós achamos por um efeito físico, que nós estamos aqui parados. Nós estamos nesse instante em órbita, numa velocidade pequena de 140 mil quilômetros por hora. Será que nós estamos parados? Pensa. Nada está parado, porque tudo se agita.
E ao se agitar, produz onda. Adiante. Apresentação slide 4. Cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, nos domínios da mediunidade CAP. 1. Então em mim eu tenho uma onda, Dona Dalva tem outra, Mário tem outra, Leninha tem outra, Bárbara tem outra, os senhores, cada um tem outra. Todos nós temos ondas próprias. E o que acontece com isso? Que nós vamos nos afinizar por sintonia dessas ondas. Eu encontrei alguém por acaso. Não foi, não há acaso. Einstein já dizia, Deus não joga dados com o universo. Tudo está milimetricamente calculado. Diz, inclusive, uma frase bíblica, nem uma folha cai sem que o Pai o permita. Quer dizer que tem um Deus contando folha número 1, 22, 44? Claro que não. São leis que qualquer movimento gera essas ondas e são catalogáveis. Está dentro de um patamar. Como se tivesse aqui um alarme. Ao adentrarmos, nós somos captados por um sensor, por conta dessas ondas. Então, nós vamos nos ligar com o outro de acordo com a afinidade das nossas ondas, do nosso hálito mental. Agora, se nós vamos estar com bom ou mau hálito mental, às vezes a gente está muito preocupado com o hálito estomacal, que já faz bem. Mas, mais do que o hálito estomacal, há um hálito mental que nos atrairá. Então somos todos atraídos exatamente por esse hálito mental. E como é que está o nosso hálito mental? Adiante. Apresentação slide 5. Atração de um ser pelo outro em futuras reencarnações. O Livro dos Espíritos, questão 386. O Livro dos Espíritos, nessa questão, mostra que nós nos atraímos. Encontramos numa outra vida e temos geralmente duas reações. Meu espírito não bateu com o daquele infeliz. Não é assim? O hálito mental seu e o hálito mental dele não gerou a mesma sintonia. Gerou uma distonia. E outra a gente diz, vi pela primeira, por exemplo, eu nunca vi, mas quando eu encontrei o Mário, eu tive tamanha empatia por ele, por exemplo, que se nós pararmos para dizer que até hoje nós conversamos 2 horas, seguidamente, eu acho que é um exagero. Não foi. Então, o nosso hálito mental conseguiu circunscrever. Então, é isso que leva às atrações em vidas posteriores e nessa. Eu não aguento a minha mulher. É o hálito mental, o seu e dela. Vocês não escovaram bem o perispírito. Ou seja, ressoa em você algo que está nela. De duas, uma. Ou vocês são ou foram comparsas e têm que, algemados, gemerem juntos. Essa tal alma gêmea, né? Às vezes pode ser alma algemada para gemerem juntos e aprenderem juntos. Ou é uma fase expiatória, ou é algo provacional, ou muito raramente já é algo mais superior. Num planeta de prova e expiação não adianta assim imaginar um hálito mental muito elevado, mas também não há necessidade que ele seja rasteiro. Então eu tenho um filho que mereço, a família que mereço, os amigos que mereço, porque é uma questão de hálito mental. À medida que eu mude esse hálito mental, eu mudarei essa frequência. Por exemplo, um jovem está estudando, está indo bem. Um exemplo.
Aí ele arruma aqueles coleguinhas que gostam de drogas. E ele é suscetível, nós somos suscetíveis a irmos para um lado ou para o outro. E não adianta culpar espírito, que as questões 459 seguintes do Livro dos Espíritos dizem que há influenciação, sim, mas na hora de decidir nós somos livres. Aí nós começamos a ceder um pouquinho, ceder um pouquinho, ceder um pouquinho, e nós vamos alterando a nossa onda mental. E vamos entrando numa outra frequência. A frequência daqueles, por exemplo, que usam droga. Amanhã nós vamos estar usando drogas. Depois nós caímos em nós e dizemos: puxa vida, não devo fazer isso, não é bom para mim. Nós voltamos à onda mental para outra frequência e vamos sintonizar já com os outros amigos. Exemplo, fofoca. Quem conta fofoca para mim tem um grande problema. Eu já disse e repito, eu tenho a técnica do aham. Olha, você viu o que aconteceu? Aham. Aham. O sujeito fala: você está prestando atenção? Aham. Meu assunto está te interessando? Aham. Não está te interessando? Aham. Vou embora. Aham. Ou seja, não devemos às vezes, e nunca, de preferência, sermos maldosos, grossos, deselegantes. Mas não precisamos também, em nome dessa elegância, entupirmos a nossa mente de lixos. Lixo é lixo, e lugar de lixo é no lixo. Adiante. Apresentação slide 6. Nossa mente é, de Sartre, um núcleo de forças inteligentes, gerando um plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Nos domínios da mediunidade cabe 1. É o que eu acabei de falar. Nós começamos a pensar: a vida minha é ruim, porque tem um sujeito que é o lamentador profissional. Como é que você está? Num dia dói o joelho esquerdo, aí no outro direito, no outro as escadeiras, e assim vai. Essa pessoa está gerando pelo seu pensamento e pela sua própria vontade uma objetividade, ou seja, está materializando aquilo que ele está fazendo, que André Luiz chama de ideoplastia. É plástico, como eu falei. Se eu começar a pensar em algo negativo, esse algo negativo fatalmente vai acontecer. E se eu trabalhar pela positividade, essa positividade fatalmente vai acontecer. O problema é que nós, para o positivo, nós queremos tudo muito imediato. Eu penso 2 dias que eu vou passar num concurso, estudo 2 dias, já quero passar no 3º dia. Não dá. Fácil, seria fácil, como disse o Mário. Não dá. Agora, como nós já estamos acostumados numa onda mental planetária, que a psicosfera já é uma psicosfera mais pesada, para onde nós vamos mais fácil? Para o lado da porta mais larga, a porta da, entre aspas, perdição. Então, o que acontece na nossa vida? O que é que nós estamos idealizando? Adiante. Apresentação slide 7. E continua o livro nos domínios da mediunidade e a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. É como se o pensamento me levasse a idealizar um carro. Eu idealizei um carro. Ah, ótimo, você idealizou um carro. Idealizei um Fusquinha. Ou uma Brasília amarela, como dizia aqueles cantores antigos. Mamonas assassinas. Naquele tempo até que podiam ser mamonas, mas as músicas hoje estão muito mais assassinas. E imaginei aquela Brasília. A minha vontade
vai pôr em movimento aquela Brasília e em que direção aquela Brasília vai. Então o pensamento cria o objeto e a vontade direciona, movimentando aquilo que eu pensei. Então eu penso e aí eu tenho uma vontade. Aí eu digo que vou fazer dieta. Esse é um exemplo de neuroplasticidade interessante. Eu penso na dieta. Imagino que, sempre na segunda-feira, ela vai ser assim: muita salada, nada de carboidrato, não é assim? Uma carne branca. Isso eu pensei, eu visualizei o prato. Aí quando chega o momento, a minha vontade não cria o movimento e nem a direção. Vai ficar só no pensamento. Conclusão, haja segunda-feira. Perceberam como funciona o mecanismo? O pensar cria. Como diz André Luiz, pensamento é vida, cria. Agora a vontade põe em movimento e aponta para que direção. Então eu posso até pensar mal de alguém. Não deveria, mas posso. Mas pelo menos eu digo assim: eu não estou com vontade de fazer nenhum mal com esse pensamento. Já está bom. Não dará nem movimento e nem direção. Adiante. Apresentação slide 8. 2. Neuroplasticidade. Depois disso tudo que eu vou entrar na neuroplasticidade. Essa foi a ideia da onda para entender como é que funciona a neuroplasticidade. Adiante. Apresentação slide 9. Plasticidade neuronal é a capacidade do sistema nervoso em alterar sua forma em função no decorrer da vida em virtude das exigências adaptativas ambientais. Cérebro trino. Estão vendo uma imagem com 3 cérebros. O que está escrito em cada um deles? Reptiliano, depois tem o quê? Reptiliano, depois o límbico, cortical. Olha como é que é. Primeiro, nós tínhamos um cérebro reptiliano. Nós vamos ver isso depois. Depois um límbico, depois um cortical. Ou seja, ele foi se transformando pela plasticidade que ele tem. A evolução é um mecanismo de plasticidade. Se nós fôssemos duros como uma rocha, como é que nós evoluiríamos? Você fala que ele evoluiu até em termos de crescimento. Até em termos de crescimento. Excepcional observação. O cérebro evoluiu estruturalmente, ou seja, amplamente. Agora, como estamos usando, é um outro departamento que nós vamos tratar ali adiante. Mas que ele evoluiu, ele evoluiu. Quando alguém é muito teimoso, ele diz assim: eu não dou o braço a torcer. Esse está com boa plasticidade ou esse está engessado? Não é difícil entender. Então as mulheres que são abençoadas, quando não querem um sistema de som mais sofisticado, elas dizem, o Mário sabe disso: isso eu não quero não, pelo amor de Deus. Não dá, estou brincando. É um exemplo que aconteceu hoje de manhã. E se nós não tivermos uma boa neuroplasticidade, nós criamos um combate, uma competição. Competição é próprio do réptil. E ainda somos bem reptilianos às vezes. Percebem? Adiante. Apresentação slide 10. Exemplos de neurogênese que nos procedem o poder do pensamento. O que é essa neurogênese? É a alteração neuronal, do neurônio. Por exemplo, vamos supor que estou eu aqui, está alguém aqui, está outro ali. E somos 3 neurônios. Olha que ter neurônio é uma bênção. Estou brincando. Esse neurônio do meio morreu. Tá? Ficou um buraco aqui. Ficou alguém ali, o neurônio 1, o neurônio 2 morreu e eu sou o neurônio 3. Como é que vai se fazer a ligação entre o neurônio 1 e o neurônio 2?
3. Eles vão se comunicando e depois eles dão a mão, vamos dizer assim, através de uma coisa chamada dendritos, o rabinho do neurônio. Eles dão a mão um para o outro e eles se interligam. Então, quando começamos em termos cerebrais, por exemplo, ou mesmo depois, nosso nascimento, por exemplo, vamos imaginar que nós tínhamos 1000 neurônios dando a mão, um para o outro, 1000. E nós nos elevamos, melhoramos, evoluímos espiritualmente, evoluímos como pessoa. O que vai acontecer? Podemos fazer uma ligação depois com 100 milhões de neurônios. Ou seja, há uma sociabilidade entre os neurônios. É tão falta de inteligência nós não sociabilizarmos que até os neurônios sociabilizam. A sociabilidade é uma lei natural. Quando em um livro dos Espíritos está lá como lei moral, a lei da sociedade, a gente imagina que a sociedade só externamente. Tudo é associativo dentro de nós. Olha que interessante. Aí eu não gosto de conversar com as pessoas. Seus neurônios estão um tanto quanto problemáticos. E você é uma exteriorização dessa problemática. Observaram? Então, nós vamos fazer a caridade, que é a divisa do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Aí nós perguntamos para alguém, e nós trocamos ideia, e vemos que o nosso problema é ínfimo perante o problema do outro. Aí um neurônio olha para o outro e fala, dá a mão aqui, porque a coisa que a gente pensava não era bem assim, né? O Zezinho aí está bem mais complicado que nós. Viram como a caridade aumenta a movimentação neuronal. E por isso aumenta a neurogênese. Então não é algo só religioso, é algo científico, filosófico e com cunho ético-moral. Isso que é interessante. Se a gente sair lá de cara feia, eu já tive lá naquele centro, nossa senhora, de novo não. Neurônio vai dar a mão para o outro? Você só esteve lá. Manteve-se como estava antes. Olha a importância. Placebo. Você dá uma pessoa, tá, os encucados, os hipocondríacos. Você chega para ele e fala assim, ele vê alguém com dor no fígado, ele fala, não, eu tenho cirrose hepática. Ótimo. Você tem mesmo. Seu grau da cirrose hepática está altíssimo. Toma esse comprimido aqui, porque é a maior descoberta para a cirrose hepática. Cirrose hepática não tem cura. Ele começa a tomar o comprimido depois da manhã, e não doeu mais nada o meu fígado. Foi a plasticidade cerebral que ele fez e automaticamente, junto com o poder do pensamento, refez a sua, entre aspas, problemática orgânica. Jesus tinha sempre que fazer uma pergunta antes de, entre aspas, proceder uma cura. Qual? O que queres que eu faça? Por que ele fazia essa pergunta? Pela neuroplasticidade. Se o indivíduo não quiser curar, nem Jesus faz. Os neurônios dele não estão aptos, o espírito dele não está apto. Você quer enxergar? Não. Aí depois ele dizia, a tua fé te curou. Ou seja, essa plasticidade que nós temos nos cura ou nos adoece. Depende de nós. Adiante. Apresentação e importância da meditação. É por isso que é importante meditar. Aliás, ultimamente as pessoas andam muito sem tempo para as coisas sérias. Adorei uma frase hoje dita pelo Mário. O problema maior do brasileiro é falta de ler. Ele troca a leitura pela novela. Eu adorei aquela frase. Não é que eu esteja contra, mas também eu estou a favor do ler. Um filósofo antigo já dizia, se não ler, de onde virá o seu saber? E depois Pitágoras também diz, educai as crianças para não se necessitar punir os homens. Não diz, assistais às novelas para que seja um bom cidadão.
É interessante. Por quê? Porque como nós idealizamos as coisas, aparece lá alguém na novela, bom vivant, e de um momento para o outro ele está saindo com a mulher mais bonita, com o carro mais belo, com a empresa mais charmosa. Isso nos incita, em termos neuronais, a delirarmos e fazemos esse processo. Isso, Leon Denis, quando trata do pensamento no problema do ser, do destino, da dor, já dizia que não devíamos ter muitas informações diferentes uma da outra. Assistir Jornal Nacional hoje, certamente, Leon Denis não faria. Num momento está falando disso, no outro daquilo. Imaginaram como é que ficam os neurônios? É uma confusão neuronal que resultará numa confusão mental. Adiante. Apresentação slide 12. Altera a forma e o ritmo do ato de pensar. Olha só. A meditação altera a forma e o ritmo do ato de pensar. Meditar é exatamente se esvaziar. Parar. Deixar fluir essa energia. Olha, eu estou meditando, mas amanhã como é que será a minha palestra? Como é que será a cara da minha mulher quando ela chegar em casa? E a empregada, será que ela vem amanhã? Isso não é meditação, isso é divagação, devaneio, qualquer outra coisa. Meditação é o serenar-se interiormente. Adiante. Apresentação slide 13. Para a Unitigozuane PhD, a meditação é um modo de intervir em nossos padrões condicionados. Joilson José Gonçalves Mendes. Nosso querido Amit diz: a meditação altera o pensamento, altera a nossa condicionalidade. Traduzindo, nós sentamos à mesa geralmente 11 horas, vamos supor. Aí nós comemos. O que nós estamos pensando quando comemos? Estamos pensando na beleza daquele alimento? Estamos pensando em como foi para aquele alimento chegar na nossa mesa? Estamos pensando, nossa, uma hora eu tenho que sair, nossa, aquele chato à tarde. Ai, meu Deus. Nós não comemos nada em termos metabólicos, em termos de vitaminas, sais minerais, nós não absorvemos nada. Nós, digamos assim, comemos o farelo, comemos o grosso, porque o cérebro não terá tido tempo dos neurônios trabalharem para aceitarmos a meditação. Os espíritos superiores nos dizem o quê? Faça uma prece, transforme o ato da alimentação numa reunião familiar. À toa? Não, é uma forma de meditar. Quando você para e descondiciona um padrão seu, você já está meditando. Não precisa ficar, com os pés cruzados e tal. Não. Claro que quanto mais recolhimento é melhor, mas se você serenar-se, é uma forma de meditar. Jesus vivia em profunda meditação. Nós falávamos um sem número de besteiras, ele silenciava. Ele desligava os ouvidos e deixava a turma falar. Tem uma professora que eu gosto muito, professora Jussara Ferreira, a quem eu me recorri também muito para essa exposição antes de ontem, via telefone. É uma pessoa admirável, é livre docente, é professora na UNB, é diretora da área de saúde. Ela é uma pessoa fantástica. Ela diz assim: Emerson, quando a conversa não me interessa, eu empresto as orelhas. Empresta, assim, fica pensando, puxa, que bom amanhã, tal. O sujeito está falando, e você está com cara de paisagem. Isso é uma meditação. Adiante, Joana de Anjos vai falar uma definição interessantíssima. Apresentação slide 14. Meditar para Joana de Angelis significa reunir os fragmentos da emoção no todo harmonioso, que elimina as fobias e as ansiedades, liberando os sentimentos que encarceram o indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço para o progresso. Vida, desafios e soluções. Enquanto estivermos meditando, entendendo a nossa essência divina, percebendo que somos herdeiros do universo, que somos
filhos do Pai, do Criador. Não somos qualquer um, não, somos o Filho do Pai. Quando nós estamos nesse processo de entrega profunda, será que dá para ter fobia, medo? Nossa, o Brasil vai acabar. Tá bom. Será? Jesus no leme de uma embarcação que ele próprio recebeu do Pai, está em A Caminho da Luz, livro de Emmanuel. Será que ele não daria conta, ele que esculpiu tudo, ele não daria conta de traçar uma rota para esse país? É claro que sim. À medida que nós vamos meditando profundamente, nós vamos perdendo os medos, as fobias. Eu morro de medo de barata. Mulher geralmente fala isso. E para justificar o medo, você pergunta, por que ela é tão pequenininha? Não, ela é feia. Não é que você tem medo mesmo, né? Não, eu não gosto de sapo, eu morro de medo de sapo. Por quê? Porque ele é gelado. Você já pôs a mão nele? Não. Aí, como é que você sabe que ele é gelado? Me disseram. Mas que aquele sapo aquele dia estava quente? Eu estou brincando, mas para mostrar que nós criamos fobias e ansiedades. Como é que vai ser amanhã? Ai, meu Deus, meu filho vai passar. O meu pai que está adoentado, ele vai se curar ou desencarnar? Ai, Deus, meu Deus, eu não vou nem dormir. Durma, porque Deus vai cuidar dele. Você claramente vai lá, faça as visitas e tudo mais, respeite-o, até porque ele tem a caminhada dele. Meu filho é um problema para mim, o meu menino, nossa, ele faz tudo contra mim. Quantos anos tem seu menino? 30? Puxa vida. Ou seja, é que eu gosto demais do meu menino. Isso tem outro nome, né? A gente mascara, a gente vai trocando, para não falar ansiedade, porque a gente projeta no outro. Eu quero que ele seja igual a mim, a minha cópia autenticada. Quando ele não é, eu me frustro. Uma moça se declarou homossexual. E aí, a família inteira estava querendo saber como é que isso ia se dar. Aí um espírito muito sabiamente chegou até um membro da família e disse assim, você está com algum problema de saúde? Não. Algum transtorno psiquiátrico? Não. Ela está lúcida? Está. A caminhada é de quem? É dela. Você sabia que ela é um espírito? Você a ajude no que puder, só que a caminhada é dela. Essa neuroplasticidade mal compreendida nos faz neurogrudados. E depois, fios grudadinhos de polaridade diferente, dá o quê, Mar? Curto-circuito. Isso dá depressão, dá um monte de curto-circuitos, que a neuroplasticidade bem compreendida, Jesus disse na mensagem inicial, amai menos os seus e mais a mim. Ele queria dizer que a gente não devia amar pai e filho? Claro que não. Ele queria dizer, olha, entre o material, a parentela material e o amor universal, não troque o material pelo universal, tome a tua cruz. Se você não der conta de fazer isso, você não é digno de ser meu discípulo. Você está tendo uma situação de neurogrudado. Adiante. Apresentação slide 15. 3 Neurofisiologia da mediunidade. Agora nós vamos tratar dessa palavra, neurofisiologia da mediunidade. O que quer dizer isso? Já vimos que é onda, já vimos que somos plásticos, no sentido de moldável, e a mediunidade tem um aspecto neurofisiológico, ou seja, ela está ligada à parte cerebral também. Kardec diz, aliás, que a mediunidade ostensiva é orgânica. Não está lá em Livro dos Médiuns? Há um substrato orgânico, ou seja, há uma circunstância cerebral. Esse palavrão, então, é a junção neuronal no aspecto fisiológico, no aspecto
digamos, orgânico da mediunidade. Então, há uma organicidade na mediunidade. Às vezes, em práticas mediúnicas, tem uma pessoa que faz 20 anos que está na mesa. O dirigente da casa, que não estudou neuroplasticidade, inculcou que ela é médium. E começou a obsediá-la há 20 anos. O que o senhor sente, senhor ou senhora? Nada. Mas por que você está aqui na mesa mediúnica? Diz que eu sou médium. Médium, de modo geral, todos somos, porque todos recebemos uma comunicação do alto, mas médium no sentido próprio da palavra, ostensivamente, nem todos o somos. Você sente algum frio só quando venta. E arrepio, quando eu estou com diarreia. Meu filho, você pode ser qualquer coisa, mas não há na sua neurofisiologia qualquer traço de mediunidade. Não tem como fazer aquele indivíduo desenvolver o que ele não tem. E nós vamos estudar um pouquinho isso. Adiante. Apresentação slide 16. A mediunidade é um automatismo cerebral com a participação das duas mentes em sintonia, a do espírito e do médium. A cortical fica por conta dos médiums e a basal para o espírito comunicante. Vá para a próxima, por favor. Apresentação slide 17. Basal cortical. Viram aí? Aí estamos com dois aspectos do cérebro. Estamos com o aspecto dos gânglios cerebrais, ou seja, a parte de baixo do cérebro, pois basal, a base do cérebro, e nós temos uma outra parte cortical, que são os lobos, não é os lobos não, que eu já escutei. E o lobo frontal? Deve ser guará, alguma coisa. São os lobos, né? A gente tem que ter cuidado, às vezes, em pronunciar certas palavras. Esses lobos já são partes mais próximas no tempo, mais. Essa aí já é conquista bem próxima. E aquela parte basal é o nosso aspecto antigo do cérebro. O espírito, vamos dizer, envolve-nos por aquela parte antiga, para trocar informações, pegando elementos nossos dessa parte recente. Por isso que animal não tem mediunidade. E o que acontece então? O animal viu o espírito, viu mesmo, ele viu com os olhos. A visão dele é muito maior do que a nossa. O morcego tem uma audição incrível. Eu morro de inveja do morcego. Porque eu, como cego, o morcego também é cego. Ele não tromba e eu trombo. O morcego tem uma mediunidade contrapilar fantástica. Não, ele tem uma ressonância auditiva fantástica. Eu sou surdo perto do morcego. Quem tem apenas o cérebro basal, não tem como ter mediunidade. Vou treinar meu cachorro a ser médium, olha, não dá. O cachorro, você vai condicionar, ele vai pegar jornal, ele vai fazer um monte de coisa, para médium não dá. Mas meu cachorro vê espírito, vê mesmo. Cavalo, então, na roça, quantas vezes vê espírito? E derruba o sujeito que estava em cima. Espírito, talvez mais brincalhões. O sujeito foi lá no boteco, né, já ficou mais bambo um pouco, assim, porque ficou mais etilizado, já ficou mais neuroplasticizado para o chão. Aí o cavalo dá o que a gente chama de uma negada. Um espírito brincalhão aparece na frente do cavalo e faz assim. O cavalo nega. E o indivíduo, o cavaleiro, sente o peso da situação. Chega às vezes, em determinados locais, que o cavalo não passa. Podem ser questões espirituais ali, mas não é que o cavalo é médio, não está vendo. Está sentindo o cheiro, o olfato dele é fantástico. Já imaginou um espírito assim, que exala um odor não muito agradável? Isso a gente vê com uma vaca. Entrem dentro, ou um boi, entre dentro do curral e começa a olhar para a vaca assim, e dá um passinho, olha. A terceira olhada, ela vem fazer uma investigação. Como é que está a sua coragem? Porque você emitiu um cheiro irritante para ela. Então, quando a coisa estiver preta, o medo piora. Adiante. Apresentação, slide 18. 3 pontos, a região inicial do cérebro. Bom,
Qual é a região inicial? Nós já vimos, né? Está ali, bem colocada, que me parece bem visível já. Adiante. Apresentação slide 19. Cerebelo. Ó. Cerebelo significa pequeno cérebro, responsável pela manutenção do equilíbrio e pelo controle do tônus muscular e dos movimentos voluntários, bem como pela aprendizagem motora. Wikipédia. O cerebelo é o nosso primeiro cérebro, por isso que ele é chamado de pequeno cérebro. Ele é só responsável pelas nossas atividades motoras. Ele não é responsável por nenhuma atividade inteligente. Então, por isso que os espíritos pegam a parte motora para atingir a parte nobre. Não é que a outra seja pobre, mas recente do cérebro. Porque se fosse trabalhar para nós simplesmente ficar dando chute, não precisava da parte superior. Aquele médium que não está educado mediunicamente, adora dar pancada, o espírito às vezes o estimula para isso, ele precisa treinar melhor o cerebelo. Tá? Vai ter uma conversa com o cerebelo e fala, olha, eu sou médium, o espírito vai respeitar, mas não dá. Não dá. Ele quer mandar a sogra para aquele lugar, não vai. Ele quer bater na mesa, não bate. Ele quer que eu role no chão, não rolo. Certa feita eu fui num local, não posso falar porque é na região mineira, e tinha um médium interessante, usava bem o cerebelo, bem mal. Um espírito baixava, segundo ele, e aquele baixava mesmo. E pegava uma piola, uma corda, e sentava a corda na plateia. E ele ficava sem noção de si mesmo. Ou seja, a parte motora dele era controlada pelo espírito. Daí que certas denominações usam para médium uma palavra inadequada. Esse é o meu cavalo. Eu costumo dizer, não, é burro. Tá? A gente não tem que ser cavalo, nem burro, de espírito nenhum. Por quê? Senão ele controla o nosso cerebelo, aí o sujeito está embaixo do semáforo e começa a psicografar. Ou começa a ter uma presença mediúnica. Já aconteceu isso. Eu estava dando aula, uma moça paraplégica, médium ainda pouco desenvolvida em termos de educação mediúnica. Eu não gosto da palavra desenvolvimento da mediunidade, porque a mediunidade eu tenho ou não tenho. Essa moça chegou e um dia teve uma passividade mediúnica dentro da sala. Os alunos e os professores, e o professor foi todo mundo para fora. E a próxima aula era minha. Eu entro lá, o espírito está tomando conta, um brincalhão daquele. Eu vou fazer acontecer, ninguém vai dar aula. Os caras têm medo de mim. Tem. Você fez todo mundo correr? Fiz. E vou fazer. E eu também? Também. Falei, então faça favor. Aquele tempo eu enxergava, peguei a moça com o carrinho, pus na porta e falei, ó, depois que ela acalmar, eu vou dar minha aula, depois que ela acalmar, eu volto aqui e pego-a e levo para assistir a aula. 5 minutos depois o espírito deixou a moça. Por quê? Porque eu não dei trela para ele. Se eu começar a falar, meu Deus, esse espírito... Porque quando fala que alguém é médium, primeiro, alguém acha que ele é sobrenatural. Fulano é médium. Como se fosse algo excepcional. O ET de Varginha. Ele é médium. Essa comunicação neurofisiológica ou psiconeural. Ou fulano, nossa senhora, eu não quero ser médium. Meu filho, se tiver na sua estrutura, não tem querer. Você vai ser. Mas vai me dar trabalho. O Chico dizia, se mediunidade fosse função, fosse emprego, eu pedia conta. Não tem jeito, isso está na estrutura neurofisiológica. Então, esse ponto que nós vemos. Adiante. Apresentação, slide 21. Córtex antigo, arquicortex distintos. Bom, córtex, que o Mário fez a pergunta, é exatamente porque a estrutura é cortical. É como se fosse uma cortiça. Ficou claro, mano?
Então essa cortiça tem camadas. E nós temos o córtex, ou arquicórtex, que é responsável pelos instintos. Ou seja, já não é mais só pela motricidade. A motricidade ficou lá embaixo, no cerebelo. Aí já é pelo instinto, autopreservação, agressividade. Ou seja, o animal, ele está lá no cerebelo. Nós, humanos, já estamos no córtex. Então, nós podemos domar a nossa agressividade. Lá embaixo, como eu falei, a coisa é indômita. Aqui já é trabalhável, é educável. Quando eu vejo, eu falo um palavrão, etc. Porque você é deseducado. Precisa trabalhar o seu arquicórtex. Falar para ele, calma, devagar com os instintos. Mas tem momentos que vem o carro e faz pan. Se a gente fosse pensar, bom, deve ser o carro, o sujeito deve estar em alta no nosso lar. Já desencarnou. Naquele momento autopreservativo, nós temos uma conexão do arquicórtex com o cerebelo. Perna para que te quero. Ou seja, ele mostra o instinto e o cerebelo mostra como correr. Observaram como funciona? Ele fala, perigo à vista, o cerebelo fala, estou correndo. Assim que a coisa funciona. Então temos que trabalhar isso. Vamos acabar com os instintos? Claro que não. É autopreservativo. Isso está em O Livro dos Espíritos. Nós vamos domar os instintos. Ele diz lá, o instinto é como um cavalo cuja rédea deverá estar na mão do cavaleiro. Ou seja, o instinto aí, esse arquicórtex deverá estar na mão de outras áreas cerebrais que nós vamos ver adiante. Se a gente não tivesse instinto, eu tive um instinto fantástico no Chile. Tive uma disenteria no último dia. Não conhecia. A disenteria vinha e dizia, agora. Mas agora. E eu falava para o moço que estava no sítio do moço, preciso de um toalete. Ele dizia assim, em 2 quadras. Eu pensava, sabe, com a minha parte do cérebro, 2 quadras, mas trânsito, com fé em Deus. E assim foi a tarde toda. E a viagem de avião, que justamente a outra pulsão instintual aconteceu quando a moça estava servindo o lanche, que o carrinho tomava o corredor. Juro para vocês. Atrás estava a toalete, não me pergunta. Coube eu entre o carrinho e a cadeira do outro lado do avião. Eu não senti encostar nem no carrinho e nem na cadeira. Isso é que é neuroplasticidade. Ou seja, se não é o instinto, será que me cabe? Coube. Adiante. Apresentação slide 22. Córtex intermediário, neocórtex arte e linguagem. Olha aí, ó, tá vendo? Na outra fatia da cortiça, já é o intermediário, ou seja, mais recente do que aquele outro. Aí já começa a arte e a linguagem. Você já viu 2 passarinhos pintando? Já? Pintando? Não. Tem uma linguagem? Tem, mas é uma linguagem deles. Né? O máximo que eles podem fazer é repetição. O papagaio às vezes repete coisas que não devia. Né? Ele vê certa cena e eu vi algo interessante hoje, hein? Né? Quer dizer, ele repete. O pássaro, o João de Barro, faz sempre a mesma casa. Agora o homem da caverna. O homem da caverna era um homem atrasado. Não tem os desenhos rupestres, os desenhos antigos. Então ele já saiu de si. Ele já conseguiu exteriorizar para fora de si a arte. E aquela arte como uma forma de linguagem. Então nós temos que começar a trabalhar a nossa arte e a nossa linguagem, porque senão dá Alzheimer. Viram aonde dá o Alzheimer? Ali. Eu não treino mais nada, não faço mais arte, não faço mais palavra cruzada, não faço mais nada, vou sentar e dizer que estou esperando a morte chegar com a boca escancarada de dentes, né? Raul Seixas. A morte chega geralmente pela oficina do alemão, que é o Alzheimer.
Então nós temos sempre que estar treinando a linguagem, temos sempre que estar treinando a arte, porque aqueles neurônios vão se sociabilizando cada vez mais. O médium que não trata a sua linguagem, o médium não lê, o médium não abstrai o pensamento. O que o espírito vai encontrar nele? Diz o livro dos médiuns que o espírito nos busca como se fosse aquele exemplo de lá, como uma máquina que estivesse, calculadora que estivesse com moedas dentro. Eu fico imaginando um espírito mais evoluído nos buscando para dar uma mensagem maior quando ele estiver escutando o creu. Ele vai falar creudo. Não tem como o córtex intermediário funcionar para o espírito. Ele entra pela parte basal, mas ele pega o que está dentro de nós. Então, tem que estudar, tem que ter criatividade, para o espírito encontrar algo de bom para ele trabalhar. Chico, quando Augusto dos Anjos começou a falar para ele, que ia precisar escrever umas coisas diferentes para ele, fóton, ele fala fotão. Augusto vai falar, Chico, assim não dá, né? Por favor, é fóton, Chico. Ou seja, o Chico foi estudar, porque nós precisamos dar os elementos que estará no desenvolvimento do paleocórtex, ou seja, do córtex intermediário. Então, desenvolve mediunidade? Não. Você desenvolve o seu cérebro, consequentemente a sua mente. Isso vai facilitar o processo mediúnico. Por isso que, quando o sujeito começava a ficar cada vez mais versado, está desenvolvendo a mediunidade. Não, está desenvolvendo o indivíduo. A mediunidade é uma faculdade. O indivíduo é o receptador dessa faculdade. Então, aí é que está. Mas temos um terceiro. Adiante. Apresentação, slide 23. Córtex novo. Neocórtex, intuição e vínculo com o sagrado. Olha aí. É no neocórtex que está a nossa intuição, está o vínculo com o sagrado. O indivíduo que diz assim, eu não acredito em nada, coitado, está deixando o neocórtex frustrado. Aí eu não acredito em nada, mas ele diz assim, sabe, eu dormi e apareci com uma boa ideia. Ou seja, está sendo intuído. Você nunca pensou em algo, nunca. Aí um determinado dia você amanhece com aquela ideia como o professor Pardal. Da onde veio? Do neocórtex. Uma brincadeirinha. Hoje, com o nosso cérebro, que ainda não é lá nem uma Ferrari, e que, segundo as pesquisas por aí, o Einstein foi quem melhor usou 5%. A gente não quer um cérebro melhor. Não, meu filho, aprende a usar o que tem. Depois você tem como ter um carrinho melhor. Vai trabalhando com o seu fusquinha aí, mas vai fazendo as coisas certinho. Hoje, Mário, passando a mão aqui na minha camisa, com o meu tato, o meu cérebro agora está recebendo 150 milhões de informações. É pouco? Imagina quando essa evolução, talvez vamos para um quarto cérebro, talvez, estou hipotetizando, mas que a coisa vai crescer, vai. A intuição, a ligação com o sagrado, isso vai fazer com que nós transcendamos. Quando Jesus diz, Pai nosso, que estás no céu, olha o que ele está falando para nós. Meu filhinho querido, trabalha seu neocórtex, você precisa ligar com o papai. O papai está sempre ligado com você, o problema não é do papai para você, é de você para o papai. Ou seja, Jesus, quando diz, raça de víbora, ele está falando lá daquele cérebro reptiliano. Meu filho, deixa de ser reptiliano, melhora, vai, voa. Qual é o símbolo da ave que aparece simbolicamente, entre aspas, quando Jesus é batizado? Quem sabe? E o que pomba faz? Não é aquela outra coisa, não. O que pomba faz? Voa. Pomba transcende. Aquela outra coisa todos os encarnados fazem. Não é só a pomba que levará a fama. Ela voa, ela transcende. Ela nos convida a vincular com o sagrado. Então o médium
que quanto mais estiver em oração, meditação, em sintonia pela neuroplasticidade com ondas mais evoluídas, seu neocórtex vai estar muito mais aberto para conversar lá embaixo com o cerebelo. Porque o cerebelo também tem um córtex cerebelar. Eu não entrei nisso, porque senão viraria uma palestra de medicina. Tem, entre aspas, pelo amor de Deus, só por um exemplo, um cerebelo, um córtexzinho lá no cerebelo. Então essa ligação da parte de cima com a parte de baixo, vamos dizer assim, é de córtex para um certo córtex cerebelar. Olha que coisa interessante. É esse fluxo que o médium precisa trabalhar. Adiante. Apresentação slide 24. Quadro neuroplasticidade e mediunidade. Bom, neuroplasticidade e a mediunidade. Adiante. Apresentação slide 25. O médium atua no fenômeno mediúnico, por isso mesmo, quanto maior sua plasticidade neuronal para a captação de uma vibração salutar, melhor acolherá e filtrará as informações do mundo espiritual. Um médium que não tem um bom neocórtex desenvolvido, o espírito vai falar alho, ele vai interpretar como bugalho. Se não interpretar como borralheiro. Eu estou com um problema de filtragem mediúnica. Não, você está descalibrado em termos neurofisiológicos da sua mediunidade. Eu sou demais. Nossa, quando eu estou em passividade, meu filho, você tem que trabalhar o cerebelo lá. Você não precisa... Mediunidade não é nenhuma academia, não. Você tem que fazer essa educação para você ter uma melhor filtragem. Tem aquele médico que, quando ele recebe o espírito, a gente não sabe mais se ele é médico, se é trapezista, ou se está fazendo um espetáculo, e cai, vira o olho. Para que isso tudo? Isso é deseducação. Médium educado, como nós vemos, exemplo de Valdo Pereira Franco, você não sabe quando ele está mediunizado, quando ele não está mediunizado, a não ser quando há uma, entre aspas, transfiguração com Bezerra de Menezes, que altera a voz, do resto você nem nota. Ele está tão bem em contato com o sagrado, com a intuição, que você não sabe. Joana de Anjos está passando um telão para ele, olha, lembra daquele fato lá, viu? Lembra daquele outro lá, mas não foi Joana de Anjos que fez isso para ele, não. Ele estudou, Joana de Anjos ajuda. Não é igual o pobre do ceguinho aqui que tem que ter um slide. Adiante. Apresentação slide 26. Conclusão. Graças a Deus, né? Essa é a melhor parte. Aqui nós já estamos quase vivendo um momento mediúnico cerebelar. Todo mundo mexendo, dizendo quando isso acaba. Mas vai acabar. Não há tormento que dure para sempre. Então qual a conclusão? Autodescobrimento e ação no bem. Olha aí, nós temos que desativar o quê? Está escrito. A parte reptiliana. Já sabe o que é? Aquela parte puramente animalesca. Temos que desativar aquilo. Temos que ter a autopreservação, mas não precisamos sair arrastando, como se vê. Isso também vale para o ato sexual. Porque tem alguns que fazem sexo que você não sabe se é ser humano ou se é gato. Porque eu não sei por que gato, Mário, precisa daquela linguagem toda. Eu não estudei a neurofisiologia do gato. Você vai estudar? Mas tem seres humanos que falam, meu Deus do céu, é uma zoantropia. É um fenômeno mediúnico que o sujeito está, numa figura animal. Muito animal. Está muito ativado a sua parte reptiliana. Vamos também saber que tem coisas que não dá para meditar em certos momentos, que a gente não tem essa potencialidade, mas não precisa também aquele striptease todo. E depois nós temos que ser E como é que nós seremos proativos? Trabalhando a zona cortical intermediária, que é a arte e a linguagem, e a área cortical nova, que é responsável pela intuição e pela vinculação com o sagrado.
Ficou difícil? Podem alegar ignorância da agora para frente? Vocês estão perdidos. Vocês nunca deviam ter vindo aqui. Porque agora também, quando desencarnar e chegar aquele espírito eventualmente malandro da espiritualidade, fala, vou te transformar um sapo. Ah, não dá, eu sei uma neuroplasticidade, eu era muito mais bonito que sapo. Eu sou o diabo. Falei, isso é só neuroplasticidade. Isso aí a gente tinha umas fantasias lá no tal de carnaval, que tinha um sujeito que tinha mais neuroplasticidade que você, ele estava até com a melhor criatividade. Nós tínhamos um tal de Niemeyer, desculpa, Neymar desenha outra coisa. Niemeyer, inclusive, que desenhava muito melhor que você. Atualiza aí, faz um curso de belas artes. Ou seja, desmistifica. E eu trouxe, para terminar, uma surpresa. Essa música de Nando Cordel vai encerrar tudo o que eu falei. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.